Olá, meu nome é Mário Guedes e hoje vamos falar do Redis. E este tal de Redis, hein? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade e parabenizar os organizadores. São iniciativas como esta que mantêm uma comunidade ativa e engajada. Sou desenvolvedor Delphi há mais de 20 anos, sendo que nos últimos 5 anos venho expandindo o espectro de conhecimento, lidando atualmente com Python, JavaScript, Lua e bancos NoSQL. Me especializei na arquitetura REST, tendo desenvolvido sistemas de larga escala para o setor de contact center, onde o Redis é peça fundamental nas minhas abordagens. Estamos em 2018 e com certeza você já ouviu falar em NoSQL e talvez até esteja já familiarizado com MongoDB, graças às aulas do Túlio. Você com certeza já está ciente que um banco NoSQL não necessariamente irá entrar no lugar do seu banco relacional, seja ele o MySQL, o Firebird, o Postgre, o SQL Server ou Oracle. Um banco NoSQL tende a complementar a sua arquitetura, contribuindo para o aumento da escalabilidade da sua solução. Você também já deve saber que temos 4 paradigmas em destaque atualmente. O orientado a documento, onde essencialmente armazenamos JSON. Existem outras abordagens, mas uma que está em voga é o MongoDB, armazenando JSON. Temos a orientação à coluna, onde o exemplo mais usual é o Cassandra. Então ele armazena informações de forma hierárquica. Então, por maior que seja o conteúdo de uma tabela, e lá não se diz tabela, se diz coleção de colunas, você, por maior que seja o conteúdo, né, por mais populada que esteja a coleção de coluna, vulgo tabela, o resultado de uma pesquisa sempre será instantânea. Temos a orientação à chave-valor, que é o Redis, que será o nosso exemplo, né, que será o assunto de hoje. Existem outras opções. Temos o orientado a grafo, onde o Neo4j é o campeão. Então, se você pretende fazer uma rede social, considere aí estudar o Neo4j para isso. Tá? E todos esses bancos, e principalmente todos esses paradigmas, têm aplicações bem específicas. Então, eu reforço, não pretende-se substituir o seu banco atual por nenhum deles. Pode até ser que isso aconteça, a depender do teu negócio. Mas, em geral, esses bancos irão complementar a sua arquitetura e, caso isso aconteça, você estará aplicando a persistência poliglota. Vamos lá? O Redis é orientado à chave-valor e, por isso, pode ser encarado como um grande arquivo ini. E isto é apenas uma analogia, ok? Porém, o Redis possui dezenas de comandos e estruturas de dados, sendo bem conveniente para várias finalidades. Aqui no site oficial do Redis, temos uma listagem dos comandos que podem ser utilizados para interagir com o Redis. No dia a dia, pelo menos na minha realidade, eu uso meia dúzia, né? O get, o set. Porém, né, a gente percebe que, que há várias possibilidades, né? Então depende muito realmente da sua necessidade e esse monte de comando, né, essa gama de comando, permitirá que você atinja alguns objetivos com velocidade. Então, você tendo uma necessidade específica, você pode procurar nessa lista de comandos se
se algum comando atende uma necessidade específica sua, né, como por exemplo trabalhar com conjuntos e trabalhar com pontuação e por aí vai. Os dados ficam armazenados essencialmente na memória RAM. Por isso, a máquina hospedeira tem que ser generosa nesse quesito. O Redis pode ser configurado para trabalhar em cluster, onde várias instâncias vão se sincronizando. Então, esse aspecto é importante numa arquitetura onde você tem vários servidores e quanto um servidor, eventualmente desenvolvido em Delphi, está escrevendo numa instância do Redis, o outro servidor, né, o outro serviço, está escrevendo em outra instância do Redis. E essas duas instâncias se sincronizam. O que ganhamos com isso? Velocidade na escrita. Um serviço não precisou esperar pelo outro serviço para escrever. Obviamente que a gente tem que fazer algumas concessões quando a gente opta por isso, mas está aí a informação de que é possível trabalhar em cluster com Redis. O Redis é open source desde 2009 e foi escrito em C puro. Então é interessante notar que os binários dele são bem pequenos, apesar de tanto poder que ele tem. Foi desenvolvido pelo Salvatore Sanfilippo, espero não ter pronunciado errado o nome dele, e é um servidor de dicionário remoto. Né? Então está ali a analogia com o arquivo ini nosso. Né? Então dicionário, chave, valor. Né? É importante observar que o Redis é intencionalmente blocante. Só executa um comando por vez. Então, se dois serviços acionarem o mesmo Redis a um só tempo, o Redis primeiro atenderá um e depois atenderá o outro. Se for uma operação demorada, toda a cadeia será prejudicada. Então, em geral, a promessa é essa, que as operações serão rápidas. O I/O do Redis é muito alto. Né? Você pode ler e escrever várias vezes por segundo. Podemos executar comandos em lote e podemos usar uma linguagem de script que, no caso, ele optou pelo Lua, né? Uma linguagem brasileira, é muito bacana essa linguagem e fica bem conveniente para diminuir o tráfego de dados. Tá? O que torna muitas vezes uma solução, um algoritmo lento, é o tráfego dos dados. Então, eventualmente, é mais conveniente você enviar um programa por Redis executar do que o seu programa puxar um lote de dados, trabalhar esses dados e reescrever de volta. É esse tráfego que faz com que tudo demore. Não possui suporte oficial no Windows, por isso é conveniente você executar em uma máquina Linux, ao menos em produção. Mas quais problemas podemos resolver com o Redis afinal? No nosso contexto Delphi, podemos resolver os seguintes problemas. Armazenamento da seção DataSnap para que vários serviços possam compartilhar esta seção. Cacheamento lá do servidor, pois o processamento mais rápido é aquele que não é feito. Armazenamento onde a velocidade de escrita e leitura é crucial, como por exemplo pontuação, ranqueamento, né, onde quando acontece o algoritmo precisa incrementar um contador global do sistema. O Redis pode servir como mensageria entre os processos, permitindo uma abordagem baseada em microserviços. E também fazer o armazenamento de informações com tempo de expiração pré-determinado, o famoso TTL. Existem diversas outras oportunidades e por isso vale a pena se aprofundar no Redis. Agora, vamos à parte prática.
A primeira parte é baixar e executar o Redis. Como dito anteriormente, não há suporte oficial no Windows, mas para o ambiente de desenvolvimento existe um fork mantido pela comunidade. Basta acessar o endereço que aparece no vídeo, baixar e instalar. Tá? Então aqui acessei o meu navegador, já no endereço. Tá? Esse endereço está citado na página oficial do Redis. Vou baixar o instalador, né, bem Windows mesmo. Vou salvar. Então caiu aqui na minha pasta de downloads. Vou executar. Então bem next, né, porta padrão. Tá, aqui eu posso limitar um máximo de memória, se for o caso. Tá, como é só desenvolvimento, não vou fazer isso. Então instalou e finalizou. Tá, aqui a gente tem duas cópias, porque eu fiz download anteriormente. Então estou deletando. E aonde foi parar? Em C dois pontos, arquivos de programas, Redis. Então está aqui os binários, né, alguns docs. O que chama a atenção é o tamanho do servidor. Então 1.600 MB. É incrível, né? Isso se deve ao fato de ter sido desenvolvido em C. E é o C puro, né? O C ANSI. Não, nem C++ é. Então eu vou pôr ele para executar. Então eu vou acessar o prompt. Tá? Vou para a raiz. Vou para o diretório Program Files, né, que equivale ao arquivo de programas. Vou no diretório Redis e vou executar o Redis Server. Então ele já está em execução. Vamos verificar se deu tudo certo. Vou ativar o Redis Client. Ele já se conectou, né, na porta 6379, que é a porta do Redis. E vamos ver se está funcionando. Vou listar chaves existentes. Então, keys, asterisco. Tá? Não tem nada, né? Eu acabei de instalar ele. Eu vou setar uma chave. Então, eu estou criando um registro. Teste. Olá, mundo. Tá bom? Então, eu estou criando uma chave, cujo nome da chave é teste, e o valor da chave é Olá, mundo. Então, deu tudo certo. Vou listar as chaves. Então, já está lá a chave. E vou verificar o valor dessa chave. Está lá o valor Olá, mundo. Então, simples assim. Em menos de 5 minutos, baixamos, instalamos, colocamos em execução e demos os nossos primeiros comandos. Até aqui, tudo perfeito e simples. E no Delphi? No Delphi continua sendo perfeito e simples também. O Daniel Tete desenvolveu um cliente para o Delphi. É gratuito e pode ser instalado pelo gerenciador de pacotes do Delphi. Seu uso é tão simples como demonstrado até aqui. Vamos então a um exemplo prático. Já deixei preparado esse exemplo, né? A gente vai codificar cada um desses botões. Vamos imaginar que vamos trabalhar com uma chave chamada Intensive Delphi 2017, onde 2 pontos é a forma usual de hierarquizar chaves. É um separador, pode ser qualquer outro, né, mas a gente percebe que o 2 pontos é bem utilizado. Vamos
então programar o primeiro botão, que é a conexão com o banco propriamente dito. Então eu vou dar uma ampliada aqui no código. Clicar duas vezes. Bom, no uses você vai geralmente colocar todos essas units, né? O client propriamente dito, o wind que vai ser utilizado, né, como transporte e outras coisas que o Daniel desenvolveu. Aqui é o clique do botão, eu vou criar uma variável privada aqui, né, um atributo privado, fcom, que vai ser do tipo e Redis client. Perfeito? F12, dois cliques. Não vou tomar grandes cuidados, né? Aqui é um exemplo didático. Então, fcom recebe t redis client ponto create. Teria espaço para o hostname e a porta. Como está local, vou desconsiderar esses parâmetros. Então, simplesmente invocar o create self fcom ponto connect. Então, aqui já estarei conectado com o Redis, que está rodando na minha própria máquina. Indo para o próximo botão, o get. Então, o get, iremos recuperar um valor. Vamos declarar uma variável o value do tipo t redis string, né? A gente espera que o conteúdo seja do tipo string. Então, o value recebe o conteúdo de self.fcom, que é a nossa conexão com o Redis, .get. Então, cada comando que pode ser dado ao Redis tem um método correspondente no objeto de conexão com o Redis. Então, get, set, inc, exists, tá? Entre tantos outros que você vai acabar aprendendo aí com seus estudos. Então, get, aí ele quer a chave. Então, a chave está naquele label edit. Vou colocar aqui self.labelEdit1.text. Perfeito? Na primeira execução, já sabemos que não haverá valor. Então, eu vou testar if o value is null. Vou gerar um exception. Não há valor. E, se tudo der certo, vou alimentar o edit1 com o conteúdo retornado. Tá? Então, vamos só verificar se tudo funciona contento até aqui. Run. Então, vou conectar, a princípio tudo certo, vou retornar. Gerou um exception, vou dar um continue e está aqui o exception. Então, está quase lá. Tá? Vamos programar agora então o comando set. A gente vai setar um valor naquela chave. Então, vou dar aqui dois cliques.
né? Então o conteúdo vai ser o do edit 2. Então a mesma mecânica, self fcon ponto e comercial set, pois a palavra set é uma palavra reservada do Delphi e o e comercial anula isso, escapa, né, a palavra reservada. A chave, a do label edit 1, e o valor, o conteúdo de self.edit2.text. Ok? Então, se isso der certo, vamos recuperar com o comando get. Então vamos colocar o programa para correr. Conexão set get set get. Então já está tendo vida. Vamos na console e verificar se no Redis Client essa chave é listada. Então, case asterisco. Então está aqui a nossa chave. Vamos recuperar por aqui o conteúdo também. Então, get intensif delphi 2.2017. Está lá o Olá Mundo 2. Agora eu vou dar o set intensive delphi 2017 e o valor será Olá Mundo 3. Deu tudo certo. Vamos voltar no nosso exemplo e dar o get. Então já está tendo uma interoperabilidade aqui. Perfeito? Vamos então programar o outro botão. Delete, simples de tudo também. Self, objeto de conexão, ponto, del e o nome da chave. Self, label edit 1.text. Então, se tudo deu certo, vai compilar, mas na verdade aqui ele espera um array de chaves, né, o que é bem conveniente para a gente deletar mais de uma chave a um só tempo. Tá, então, se tudo deu certo, vamos compilar. Vou conectar, set, get, delete e get. Aí recebemos aquele exception que nós criamos. Não há valor. E, portanto, a chave deixou de existir. Vamos verificar na console se isso é verdade. Então eu vou dar o comando de listar as chaves. Todas as chaves. Então a chave que nós criamos realmente sumiu, só ficou aquela do começo do vídeo. Então com isso fizemos o nosso CRUD, né? Estamos lendo, escrevendo e excluindo a chave. Vamos agora explorar o TTL, que é o tempo que você vai determinar de vida da chave. Então, vamos acionar o nosso objeto de conexão com Redis. E tem um comando TTL, tá? Onde você passa a chave, mas aqui no caso você está recuperando o tempo de vida da chave. Então aqui você está recuperando o tempo.
Para definir um tempo é o efeito onde você passa o nome da chave e o tempo de vida que a chave vai ter, né? E você pode renovar constantemente. Então, vamos definir aqui um tempo de vida da chave self. O label edit 1.text. Vamos dar 10 segundos de vida para essa chave. Para ficar coerente o exemplo, vamos renomear o caption para expire. Então vamos colocar aqui. E vamos em ato contínuo programar a verificação da existência da chave. Então, mesma coisa, self.fcon.exists, né? Aí vai retornar true ou false. Então a gente vai passar o nome da chave. E vamos testar. Então, bret, né, um boolean, Ctrl Shift V para declarar a variável. Ele já entendeu que é um boolean, ok. Então, if not bret, um show message simples, a chave não existe. Caso contrário, show message, a chave existe. Tira esse ponto e vírgula aqui. Então, está aqui o nosso exemplo. Vamos pôr para rodar para ver se tudo funciona contento. Então vamos lá. Conectou, definiu um valor para a chave, recuperou esse valor, determinou um tempo de vida para a chave, a chave existe. Nessa primeira verificação a gente determinou 10 segundos, já se passaram, vou verificar novamente e a chave não existe. Então a chave deixou de existir independentemente da gente ter deletado ela ou não, porque nós determinamos o tempo de vida da chave, que é o TTL. Ok, amigos, então no nosso primeiro exemplo, vimos os comandos básicos para lidar com Redis, né, basicamente um CRUD. Vamos agora, para encerrar, né, a nossa apresentação de hoje, então, duas funcionalidades que eu valorizo muito no Redis. O primeiro é o PubSub e o segundo será o enfileiramento. Por que eu considero essas duas funcionalidades importantes? Permite criar um desacoplamento entre os processos envolvidos na sua solução. Um exemplo do dia a dia é um servidor REST delegar ao microserviço uma tarefa, né? Ou seja, quando um usuário fizer uma chamada ao seu DataSnap, eventualmente o fluxo de execução ele é longo e o usuário não precisa esperar isso, né? Não tem por que o usuário esperar acontecer um monte de coisa. Então a gente pode delegar essa tarefa a um microserviço e responder imediatamente ao usuário que a solicitação dele foi aceita. Essa delegação ao microserviço pode ser feita via Redis.
para que o seu servidor DataSnap não precise saber da existência do microserviço. Ele precisa saber da existência do Redis. E o microserviço precisa saber da existência do Redis. Isso nos permitirá, então, uma escala horizontal, porque se eu precisar instanciar mais microserviços para tratar um determinado assunto, bastará eu instanciar esses microserviços consumindo uma fila. Tá? Então, são esses dois exemplos que nós vamos explorar agora. Então, o nosso primeiro exemplo será o conceito de publicação e assinatura. O que é publicação e assinatura? É como sintonizar uma rádio. É um exemplo bem bacana. É uma analogia bem bacana. Então, publicar é uma instância do programa publicar ao ecossistema algum acontecimento, alguma informação relevante. E assinar são os outros processos que têm interesse naquele evento receber a notificação do evento em questão. Então, você pode ter dois microserviços interessados em um determinado acontecimento. Então, o usuário baixou o estoque. E isso precisa ser processado por um microserviço. Então, o usuário fez a solicitação, bateu no DataSnap, mas quem vai efetivamente trabalhar é um outro processo, é um outro microserviço. Então, o DataSnap notifica ao microserviço um determinado acontecimento. Vamos ver isso na prática que fica mais simples. Já está codificado. Vou abrir aqui a tela. Vou ampliar a parte aqui que interessa. Ok. Então, um botão que fará a conexão com o banco. Nós vamos enviar, vamos publicar a palavra Olá Mundo em uma determinada chave. Esse mesmo exemplo irá publicar, que é o enviar, e também irá assinar. E esse Olá Mundo, ou qualquer frase que estiver escrita aqui, irá aparecer nesse memo. O código do botão conectar, o fluxo dele é bem simples. Uma variável aqui de controle, vai fazer sentido um pouquinho mais para baixo. Uma conexão com Redis, então a biblioteca do Redis oferece esse método que já efetua a conexão e abre a conexão. Não passa nenhum parâmetro, significa então que é localhost e porta padrão. Estou me aproveitando da biblioteca de execução paralela do Delphi, então estou criando uma task run. Ok? Aqui vai ficar um pouquinho complicado, mas é só apertar o olho que a gente entende. Então, o run está recebendo um método anônimo que terá uma conexão própria com Redis. Então, aqui eu estou me conectando com Redis e assinando. Então, o Subscribble aqui está assinando um determinado canal. Eu poderia passar outros canais. Então, é o primeiro parâmetro. Quais canais eu estou assinando? O segundo parâmetro é o método de callback, que também é um método anônimo, que irá receber duas strings. A primeira representa o canal e a segunda a mensagem. Aqui, simplesmente estamos escrevendo no memo o canal, o nome do canal e a mensagem recebida. O terceiro parâmetro do Subscribble é uma função que retorna um boolean determinando se o Subscribble continuará de pé. Então, ele só continuará de pé se não foi
solicitado o encerramento do programa. E, apenas para exemplificar, um quarto parâmetro é um método anônimo que é executado assim que é feito a assinatura. Então, essa thread entra em execução. Quando essa thread finalizar, é feita a desconexão com o Redis. Perfeito? Então, é bem simples, né? Apesar de estar bem verboso aqui, mas é por conta das funcionalidades que o Delphi tem que facilita muito, né? Eu teria que criar uma thread e por aí vai. E aqui, então, com o PPL, né? A biblioteca PPL, eu consigo diminuir esse trabalho. Tá? E fica um código bem elegante. O enviar faz o quê? Publica. Naquela mesma fila, né, que eu ponho o nome da fila que eu quero, e o conteúdo de edit 1. Vou então executar o programa sem debug, para que eu consiga executar várias instâncias. Então, a primeira instância do nosso programa, vou me conectar. Tá bom? Olha lá, assinatura em andamento. Então, ele já assinou e já pode receber a qualquer momento uma mensagem naquela fila, naquela chave. Agora eu vou enviar. Então, ele mesmo recebeu. Vou enviar. E vou mudar a frase aqui. Bom, até aqui, a gente não percebe nenhum ganho. O ganho fica evidente quando eu instanciar. Eu vou instanciar pelo eu vou instanciar várias vezes. Agora vamos organizar aqui no desktop, porque senão não vamos entender nada. Vou minimizar aqui o Explorer, vou minimizar o Delphi, vou minimizar a apresentação. Perfeito? Vou colocar todo mundo aqui lado a lado. Peço um pouquinho só de paciência. Então pronto. Tá aqui as várias instâncias que nós subimos do programa. Vou deixar esse aqui em destaque, que foi o primeiro. Vou pegar esse segundo aqui e vou conectar. E vou enviar. Então está aqui. Chegou tanto nessa quanto nessa. E uma instância não se conectou na outra. Estão todas conectadas ao Redis. Então, uma mensagem enviada de uma instância chega em todas. Perfeito? Então, um evento que aconteceu em uma instância propaga-se pelo ecossistema via Redis e quem tiver interessado naquele evento consegue, então, tomar uma ação. Perfeito? E com baixo acoplamento. O acoplamento aqui está no Redis. E outro ganho. Não precisei eu me despreocupar com o meu negócio e desenvolver, de repente, essa solução, né, de mensageria. Simplesmente estou usando algo muito bem feito e grátis. Né? Posso baixar e executar com custo zero e com ganho fantástico aí de produtividade. Então é isso. Vamos para o próximo exemplo, que é o enfileiramento de tarefas. Vamos então ao nosso último exemplo do dia, onde vou falar do enfileiramento de comandos. Então o Redis, entre os seus tipos de dados, possui um do tipo fila, né, que é um array ou uma lista. Então a gente pode, numa abordagem primeiro que entra, primeiro que sai, né, criar um enfileiramento onde
processos distintos vão enfileirando comandos para que outros processos vão executando eles. Tá? Isso tem nos traz vários benefícios. Né? Se alguma coisa acontecer com os processos que estão executando essas tarefas e sair do ar, os comandos não serão perdidos, né, como aconteceria numa abordagem mais tradicional. Simplesmente estarão armazenados no Redis. Perfeito? Então, eu tenho aqui dois executáveis. Vou mostrar o código do primeiro, que é o que enfileira. Tá? Eu estou insistindo muito no exemplo do DataSnap versus microserviços. Então, numa abordagem baseada em microserviços, o DataSnap é a sua camada REST, que recebe estímulos dos clientes, de modo geral, os usuários, e delega processamentos mais pesados, por assim dizer, né, ou mais demorados, para microserviços especialistas. O código do enfileiramento é simples, né, como foram os exemplos até agora. Então, nesse label 1, eu vou mostrar a quantidade de elementos que a fila possui. E o ativar basicamente cria uma tarefa paralela, né, uma thread, né, só que usando a PPL, onde é criado a conexão com Redis. Eu vou aumentar aqui o código para melhorar a leitura. Então, aqui é criada a conexão com Redis. Enquanto a tarefa não for cancelada, eu espero 100 milissegundos e coloco na fila 2 itens. Qual é o nome da fila? Está aqui o nome da fila. ID 2017, exemplo, fila. E quais são os elementos? Poderia apenas ser apenas um, mas estou colocando aqui 2 exemplos. Então, 2 strings. Eu, particularmente, coloco objetos Delphi serializados no formato JSON, para que esses objetos vão trafegando pelo meu ecossistema e seja reconhecido pelos microserviços que, ao deserializar, consegue executar algum método daquele objeto, onde estará a regra de negócio a ser executada. Bom, com Synchronize, como eu estou mexendo aqui com elementos de tela, eu tomei um cuidado maior nesse exemplo aqui. Então, eu estou escrevendo a quantidade retornada pelo rpush. Tá? Então, quando o rpush é executado, ele retorna a quantidade que está na fila. E, então, eu estou escrevendo essa quantidade no label 1. Tá bom? Então, essa tarefa vai ficar em execução enquanto o processo estiver de pé. Então, run. Vou ativar. Então, ele já está enfileirando e esse número que nós estamos vendo é a quantidade de elementos que está na fila no momento, porque não tem ninguém consumindo essa fila. Vou deixar esse processo rodando e vamos ver agora o código de um consumidor. Então, vou aqui ativar o consumidor. Então, código simples também. Nesse label 1 irá aparecer a quantidade de elementos já processados. No memo 1, o nome da fila que foi consumida e o elemento resgatado, porque ele vai resgatar um por vez. E o botão ativar tem a mesma mecânica. Tá? Uma inicialização aqui, uma tarefa paralela, conexão com Redis. Enquanto a tarefa estiver no ar, né, ou seja, enquanto ela não for cancelada, estou dando um BL pop.
passo um array com nome de filas, estou consumindo apenas uma fila, eu poderia consumir várias a uma só vez, e dando 10 segundos de timeout, caso não tenha nada na fila. Então, o comando só retorna depois de 10 segundos, caso não tenha nada na fila. Caso tenha, retorna imediatamente. Verifico se o valor não é nulo. Tá? Esse valor aqui sempre vai retornar um array. O primeiro elemento do array é o nome da fila. E o segundo elemento do array é o conteúdo resgatado. Então, via synchronize novamente, né, por estar manipulando elementos de tela, estou escrevendo no memo1 e colocando no label a quantidade processada por essa instância. Vamos então colocar em execução. Eu vou colocar lado a lado o produtor, né, já está batendo nos 3.000 elementos, então, e o consumidor. Tá, a fila, o consumidor coloca mais elementos, né, mais rapidamente elementos do que o consumidor pode processar. Então, por causa disso, eu posso tomar a decisão de instanciar mais processos consumidores. Então, vou instanciar bastantes aqui, para a gente tentar dar vazão. Então, isso é uma abordagem baseada em microserviço, na essência. Então, eu vou tentar. Perfeito? Então, estamos aí consumindo a fila. Item 1, item 2, item 1, item 2. Perfeito? Aí você percebe que conseguimos pelo menos estabilizar a fila, né? Ela não está crescendo indefinidamente. Aqui, como já tem bastante, a gente não vai perceber o ganho. Vou aqui dar uma hackeada, né? Só para a gente ver aí uma situação pseudo-normal. Vou entrar aqui no Redis Client. Vou dar aqui keys, asterisco, e vou deletar a fila. Ou seja, isso na vida real eu estaria jogando um monte de comandos a serem processados fora. Então, deletei. Certamente mudou aqui o cenário. Tá? Por mais que ele coloque, ele coloca rápido, né? Ele não vai conseguir. E se for o caso, instanciarei mais consumidores ainda. Perfeito? Bom, amigos, então a gente chega ao fim da apresentação. Agradeço a sua presença, né, a sua audiência. Os exemplos práticos que eu usei estão no meu GitHub, né, está aí o endereço do meu repositório. Deixo aqui algumas leituras interessantes. Tá? Eu tenho um livro na Casa do Código que, para iniciar, é bom o suficiente. Explica bem didaticamente a maioria dos comandos. Tá? E deixo aqui, por fim, os meus contatos, né? Quem quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, me corrigir em algum ponto. Meu e-mail é jmairoguedes@gmail.com. Em todas as redes sociais você me encontra como jmairoguedes. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente.